Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Hoje, no nosso estudo bíblico, dia 7 de maio de 2020, nós vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 5, e vamos fazer a leitura do verso 5 até o verso 11. 1 Pedro 5, de 5 a 11. E diz assim o texto das Escrituras: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar nesse instante. Senhor, fala conosco, Pai, nesse momento. Que o Senhor, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, possa dar entendimento, instrução, alimento àqueles que estiverem me ouvindo, ó Deus. E se porventura estiver alguém ouvindo, Pai, que ainda não Te conhece, que o Senhor, Pai, faça a Tua obra, Pai, de transformação, de conversão nesse coração. É isso que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Caros irmãos, nós sabemos que estes dias têm sido dias muito difíceis, dias que nunca vimos antes, nem mesmo aqueles que são mais idosos entre nós jamais viram uma situação dessa, de epidemia, de pandemia, em que já há quase 2 meses estamos fechados em nossas casas. E todas as pessoas de todas as classes e de todas as idades têm sofrido em maior ou menor grau com isso. E eu quero dar uma breve palavra hoje, em especial àqueles que são mais jovens. Aqueles que sabem que os mais idosos são mais vulneráveis a este vírus, né? Mas que também muitas vezes ficam com as suas preocupações, com as suas ansiedades, com os seus medos, com as suas angústias. Então a palavra de hoje são 3 conselhos aos mais jovens. E o primeiro conselho é a nossa relação com o próximo, humildade. Veja o texto bíblico, capítulo 5 de Pedro, versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Uma coisa que nós precisamos entender aqui nesse texto é que esta palavra na língua grega, traduzida para jovens, não significa somente jovens na idade, mas significa aqueles que estão debaixo da autoridade de alguém. São aqueles que são mais inexperientes. Isso tem tudo a ver com o contexto. Quando nós vamos para a parte anterior do texto, né, para a primeira parte do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 4, o apóstolo Pedro ele orienta os presbíteros a pastorearem a igreja de Deus. A palavra presbítero, ela não é uma palavra traduzida, é uma palavra que vem da língua grega, ela significa ancião, aqueles que são mais experientes, aqueles que são mais velhos.
Então, jovens aqui não são somente aqueles jovens na idade, mas todos aqueles que estavam debaixo da autoridade dos presbíteros. É claro que aqui haviam pessoas mais velhas, mas também pessoas mais jovens. O fato aqui é que todos eram mais inexperientes se comparado aos presbíteros. O jovem, ele tem pouca experiência, né? E o jovem, diante dos que exercem autoridade sobre as suas vidas, eles devem ter uma atitude humilde, uma atitude de submissão. Por isso que ele fala, sede submissos aos que são mais velhos. Aqui Pedro falando à igreja a se submeter aos seus presbíteros, ao seu conselho. Mas podemos entender também que aqueles que têm menos idade, eles também devem se submeter. Eles devem ter uma atitude de humildade diante daqueles que exercem autoridade sobre suas vidas. O quinto mandamento vai nos dizer: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias sobre a terra. Esse mandamento, ele inicia-se com pai e mãe, mas a sua expansão vai muito além do que isso. Os dois catecismos, tanto o breve como o catecismo maior de Westminster, vão nos ensinar que o princípio deste mandamento é a nossa obediência às autoridades. A primeira autoridade que nós recebemos na vida da gente são os nossos pais. E nós aprendemos submissão às autoridades dentro de casa. Porque hoje em dia vemos tantos adolescentes e até mesmo crianças serem rebeldes a professores, vemos adultos sendo rebeldes a patrões, a chefes, né? Inclusive cidadãos sendo rebeldes àqueles que exercem o governo sobre ele. Nós vemos muitas vezes alguns governantes não recebendo o devido respeito por parte dos cidadãos. Tudo isso começa dentro de casa, quando os jovens obedecem, se submetem aos mais velhos. A atitude do jovem com aqueles que exercem autoridade na sua vida, a começar dos seus pais, é uma atitude de submissão. O jovem, ele pode pensar que sabe mais do que os mais velhos. Nós vivemos dias em que aqueles que têm mais de 50, 60 anos têm certa dificuldade de mexer com tecnologias, com o celular, com o computador. E crianças aí de 3, 4 anos dominam aplicativos de celular. Então essas crianças, elas vão crescer achando muitas vezes que são melhores do que os mais velhos, que sabem mais do que os mais velhos. No entanto, queridos irmãos, a Bíblia nos ensina aos mais novos, aos mais jovens, se submeter aos mais velhos. Mesmo que os mais jovens possam ter mais conhecimento técnico de muitas coisas, de tecnologia, de equipamentos e de tantas outras coisas, a nossa submissão se dá porque Deus colocou essas pessoas sobre nós. Sobre nós. E você que é jovem, você que tem seu pai, que tem a sua mãe, você que mora com eles, você deve entender isso. Talvez você tenha um conhecimento muito maior a respeito de muitas coisas que seus pais. Você talvez possa discordar de algumas coisas dos seus professores, ou discordar de alguma coisa do seu patrão, mas o que a palavra de Deus aqui te ensina é ser submisso, colocar-se em posição de humildade. Humildade é esta que nos mostra a nossa obediência, em última instância, ao próprio Deus, pois foi Deus quem colocou toda a autoridade sobre as nossas vidas. Mas, continuando o texto, Pedro vai nos dizer o seguinte, na segunda parte do versículo 5. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos,
contudo aos humildes concede a sua graça. O apóstolo Pedro aqui diz aos seus leitores que eles deveriam estar vestidos de toda a humildade. A palavra cingir aqui tem o sentido daquela peça, daquele cinto que segura a vestimenta. A característica do cristão, especialmente daquele que é mais jovem, deve ser a humildade, né? A humildade no trato de uns com os outros, no relacionamento entre você e seus irmãos, entre você e as autoridades, como acabei de falar, entre você e o seu próximo. Por que é interessante ele falar isso aos mais inexperientes, aos mais jovens? Porque nós sabemos muito bem que a juventude é uma época em que se vê geralmente soberba, arrogância. Como eu disse a vocês, crianças pequenas conhecem muito mais de telefone celular do que muito adulto por aí. E essas crianças podem crescer com um senso de arrogância, com um senso de soberba. Infelizmente, não são raros os casos de pais tratarem seus filhos como reizinhos, suas filhas como rainhas, sendo que filho é filho, filha é filha, não é o reizinho, não é a rainha, não é aquele que domina sobre o lar, mas são filhos, amados sim, mas obedientes. Isso faz com que essas crianças tenham dificuldades no relacionamento com outras pessoas, elas não aceitam ser contrariadas, elas crescem, se tornam adolescentes e jovens e depois adultos que também não aceitam ser contrariados, que são rebeldes, que são soberbos, que são desobedientes. Por isso que ele fala, cingivos de toda a humildade. Aquilo que você veste é o que marca você, né? Aquilo que você externa é o que vai mostrar você. Em que sentido? Não estou falando aqui da sua roupa, do seu vestuário, mas já percebeu que a roupa muitas vezes fala muito sobre a pessoa? Às vezes a gente observa e quando a gente vê pessoas bem vestidas, nós vemos que essas pessoas elas têm algum tipo de autoridade. Por exemplo, quando você vê um governante dando um pronunciamento, você vai sempre ver esse governante de terno e gravata. Você pode até ver em outros momentos de folga, de lazer, esse governante de bermuda, de camiseta, mas você vai sempre ver aquela pessoa que exerce autoridade vestido de acordo com a sua autoridade. Um juiz com a sua toga e por assim em diante. Né? Da mesma forma, se você vai fazer algum tipo de limpeza, algum tipo de trabalho pesado, você vai vestir uma roupa mais apropriada a isso. Por quê? Porque aquilo que nós usamos vai dizer muito sobre nós. Aquilo que nós vestimos vai dizer muito sobre nós. É isso que Pedro está dizendo aqui. Nós devemos nos cingir, nos vestir de toda a humildade. Se você, jovem, e também aos demais, for marcado pela autoridade, pela humildade, aliás, na sua vida, vestido de toda a humildade, as pessoas vão perceber que você é alguém que é obediente a Deus em última instância. Porque nós vemos aqui que Deus, versículo 5 ainda, resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Aí no 6 ele diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Mateus capítulo 23, versículo 12, Mateus 23, 12, nós vamos ler o seguinte: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, humilhe-se diante da poderosa mão de Deus. Humilhe-se diante do seu próximo. Humilhe-se diante daqueles que exercem autoridade sobre a sua vida. Não seja soberbo, não seja arrogante. Não pense você que você sabe mais que os outros, que você é melhor do que os outros.
Não pense você que você sabe mais do que os seus pais, do que os seus professores, do que os presbíteros da sua igreja. Não pense você que você é mais capaz do que os outros. Não. O nosso mundo é um mundo em que fala-se muito do tal empoderamento. Mas na Bíblia todo o poder pertence ao Senhor. E nós nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus. Por causa disso, nós não ficamos ansiosos. O jovem não fica ansioso. Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Uma pessoa humilde é uma pessoa que não vive ansiosa. É uma pessoa que coloca diante de Deus as suas preocupações. No texto de Mateus 6, versículo 31, nós vamos ler a mesma coisa. Mateus 6, 31 até o 34. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, você deve buscar em sua vida o reino de Deus. Em primeiro lugar, você deve buscar na sua vida a justiça de Deus. Um jovem que se humilha diante de Deus, que tem atitudes humildes diante das outras pessoas, ele não vai viver ansioso. Por quê? Porque aquele que supre as suas necessidades é o próprio Deus. Abra lá sua Bíblia no Salmo 37. Salmo 37. Versículos 4 e 5. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Preste atenção nesse versículo 4. Agrada-te do Senhor. Aquilo que te dá prazer deve ser o Senhor. Não as outras coisas. Não o seu conhecimento. Não aquilo que você tem. Não os relacionamentos humanos. Por isso a nossa humilhação, a nossa humildade diante de Deus e do próximo. Porque é o Senhor quem nos agrada. É o Senhor que é tudo para nós. Por isso que olha só a segunda parte do versículo 4. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Às vezes algumas pessoas olham para esse versículo e pensam que Deus vai dar tudo aquilo que nós desejamos. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que Deus é que satisfaz os nossos desejos. Tudo aquilo que nós desejamos, nós temos em Deus, em Cristo. É Ele quem satisfaz. É Ele quem preenche as lacunas. É Ele quem preenche as nossas necessidades, os nossos desejos. Tudo aquilo que você e eu precisamos, nós encontramos no Senhor. Por isso Ele joga por terra toda a nossa soberba, toda a nossa arrogância e nos humilha. Porque Ele nos dá tudo o que nós precisamos. E tudo o que nós precisamos é Ele mesmo. Segunda coisa é com relação ao nosso adversário, a vigilância. Voltando ao texto em 1 Pedro 5, ele vai dizer assim no versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Se você já assistiu aqueles documentários sobre caçadas de leões a outros animais nas selvas da África,
É interessante que o leão ele fica parado, observando um grupo de veados ou um grupo de zebras ou algum outro animal, alguma outra presa. E quando o leão parte para atacar a sua presa, todo aquele bando começa a fugir. Aquele bando de zebras, de veados ou de outro animal, ele começa a fugir. E o leão ele vai pegar aquele que mais ficar para trás, aquele que for mais lento, aquele que não estava ali prestando atenção. Por isso que Pedro chama a atenção dos seus leitores a serem sóbrios. Uma pessoa sóbria, ela está atenta. Uma pessoa sóbria, ela está prestando atenção em tudo que está acontecendo. Uma pessoa que está embriagada, ela não sabe o que fala, ela não sabe o que faz, e por causa disso ela nem mesmo pode dirigir um automóvel, uma moto, porque ela não tem a atenção devida. Por causa disso, ela não será vigilante. E o diabo, ele tem como principal presa aqueles cristãos que não são sóbrios nem vigilantes. Aqueles que estão preocupados com as coisas deste mundo, aqueles que estão entretidos com as coisas deste mundo, aqueles que se desviam para satisfazerem os prazeres da sua carne, aqueles que se desviam para satisfazerem os desejos dos seus olhos, aqueles que acham que Cristo não é suficiente, que Ele não vai satisfazer tudo aquilo que você precisa. Então, jovem, se você procura satisfação num relacionamento, num namoro, por exemplo, ou numa amizade, por exemplo, ou em dinheiro, ou em trabalho, por exemplo, saiba que você é presa fácil para o diabo. Se você entende que as coisas deste mundo, elas nos desviam do foco, nos desviam do alvo que é Cristo Jesus, então nós somos presas fáceis, você será presa fácil para o diabo. O diabo, ele é o vosso adversário que anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. E quando ele acha alguém que está mais preocupado com as coisas desta vida, mais preocupado com dinheiro, com trabalho, com família, mais preocupado em arrumar um relacionamento, veja, é Deus quem supre tudo o que você precisa. As bênçãos que Ele nos dá nesta vida são bênçãos que vêm dEle. Mas se Ele não nos der tudo aquilo que nós gostaríamos de ter, Ele é o suficiente. Nós lemos isso. E quando nós entendemos isso, nós nos fortalecemos diante do diabo e temos mais capacidade para resistir. É o que diz o versículo 9. Resistir-lhes firmes na fé. Algumas semanas atrás, nós estudamos o texto de Hebreus 12, versículo 1 até o versículo 3, e eu quero relembrar com vocês o que esse texto diz. Ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Só até o versículo 2. Entenda, esse texto ele vem depois do capítulo 11, que fala dos heróis da fé. E, no mesmo sentido, imitando a fé que eles tiveram, o nosso foco, o nosso alvo deve ser o autor e consumador da nossa fé. E aí, quando você se desembaraça, você deixa todas aquelas coisas deste mundo que só servem para desviar o seu foco de Jesus, você resiste ao diabo, você resiste às tentações, você resiste a tudo aquilo que tenta te desviar de Cristo. Hebreus ainda, capítulo 2, versículo 18, diz assim:
pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Você é tentado todos os dias, principalmente os jovens. Como os jovens são tentados? Tentados nas mais variadas, nos mais variados desejos. Saiba o seguinte, que o diabo ele sempre vai se apresentar de maneira agradável. Ele se apresentou primeiramente com uma serpente que falava palavras doces, dizendo que Deus não falava a verdade e que o fruto que não poderia ser comido era um fruto agradável aos olhos. O diabo ele vai se apresentar como um anjo de luz. O diabo nunca se apresentará feio a você, jovem. Ele vai se apresentar bonito, ele vai se apresentar agradável, ele vai se apresentar sedutor, ele vai se apresentar de uma maneira que você deseja aquilo que ele oferece. Mas o que tem dentro daquilo que ele oferece é veneno, é podridão, te leva à morte. Por isso, o texto aqui em Pedro vai nos dizer: resistires firmes na fé. Não nas suas forças, mas na fé em Cristo Jesus você consegue resistir ao diabo. Você consegue resistir porque você sabe, nós sabemos que o diabo, apesar de ser mais forte do que nós, ele não é invencível. Por isso, a nossa resistência ao diabo é na fé em Cristo Jesus. Na fé em Cristo Jesus. É por meio de Cristo é que nós obtemos a vitória sobre Satanás. É por meio de Cristo que nós obtemos a vitória sobre as tentações. É Ele que já foi tentado pelo próprio Satanás, é que socorre a gente que é tentado constantemente. Então, jovem, você é tentado por Satanás, você é tentado pelos seus próprios desejos também. Você é seduzido pelo diabo, você é seduzido pelo mundo, você é seduzido pela sua própria carne. Mas você consegue a vitória sobre o diabo e sobre todos os outros inimigos através da fé em Cristo Jesus. E saiba de uma coisa, você e eu não estamos sozinhos. O final do versículo 9 vai dizer o seguinte: certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Jovem, às vezes você pode pensar que você está sozinho. Às vezes você pode pensar que as coisas que você enfrenta, os desejos que você tem, as tentações pelas quais você passa, você pensa que está sozinho, só acontece com você. Mas o fato é que Pedro aqui lembra aos seus leitores e a nós também que gente de todos os cantos dessa terra passam por aquilo que nós passamos. Pedro escreveu a um grupo de irmãos que ele chama de forasteiros, que estavam já sofrendo perseguição, que estavam perdendo seus empregos, suas casas, estavam perdendo a sua liberdade por causa da fé. Eles sofriam por causa de Cristo nas mãos do próprio Satanás. Capítulo 4, versículo 12 aqui de 1 Pedro vai dizer o seguinte: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Então, esse ataque demoníaco era um ataque que levava ao sofrimento. Isso vai nos levar ao nosso terceiro conselho, jovens, que é o conselho com relação a Deus, o louvor. Aí talvez você me pergunte, o que tem a ver sofrimento com louvor? Bom, vamos ao texto. Ele diz no versículo 9 que certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Agora entenda uma coisa, olha o versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. O sofrimento, ele leva à graça.
Você vai se lembrar que Paulo, lá no capítulo 11 de 2 Coríntios, ele relata a respeito de várias coisas que ele passou, várias tribulações que ele passou por causa da sua fé em Cristo Jesus. No capítulo 12 de 2 Coríntios, ele vai iniciar falando a respeito de uma visão que ele teve do terceiro céu. Ele fala para que eu não me ensoberbecesse dessa visão, que somente ele teve. Deus colocou nele um espinho na carne, né? Deus colocou nele um mensageiro de Satanás. Lembra? Paulo, ele sofreu nas mãos do diabo. E Paulo orou a Deus 3 vezes pedindo para que tirasse aquele espinho. Qual foi a resposta do Senhor? Versículo 9 aqui de 2 Coríntios 12. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando nós sofremos, e às vezes nós sofremos nas mãos do próprio diabo, e sofrimento aqui por causa da fé, os ataques do diabo, ele vai atacar aqueles que creem. Vejam, aqueles que não creem, aqueles que não são crentes, são dele, são do próprio diabo. Ele não tem muito trabalho com essas pessoas. Ele dedica mais tempo para atacar aqueles que não são dele, para tentar derrubar aqueles que não pertencem a ele, aqueles que pertencem ao Senhor. Por isso que ele anda como um leão, procurando quem possa devorar. E o diabo, às vezes, ele usa circunstâncias, situações e até mesmo pessoas para nos atacar, e atacar até mesmo os mais jovens. Às vezes você pode pensar que alguém que se insinue para você, alguém que queira ter um relacionamento com você, um namoro, ou até mesmo se casar com você, você pensa que essa pessoa é a pessoa mais adequada. Mas se ela não conhece a Cristo, ela não é filha de Deus. E se não é filha de Deus, ela é filha do diabo. Né? Nós já temos aprendido isso há algum tempo. Não existe meio termo. Não existe alguém em cima do muro. Ou você é filho de Deus, ou você é filho de Satanás. Então o diabo, ele usa pessoas inclusive para desviar os filhos de Deus dos caminhos da fé. E aqui ele diz que essas pessoas, elas nos fazem sofrer. Só que esse sofrimento é para a glória. O versículo 10 aqui de 1 Pedro capítulo 5 diz que o Deus de toda a graça, aquele que vai te dar a graça no meio do sofrimento, como ele fez com Paulo. O Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Você foi chamado para a glória. Você foi chamado para o céu. Você foi chamado para uma eternidade com Cristo. Mas esta glória, ela só será recebida por nós só receberemos esta glória depois do sofrimento, depois da tribulação, depois de sermos atribulados nesta vida. Por isso que ele fala, depois, ele chamou para a eterna glória, versículo 10, mas só depois de teres sofrido por um pouco. Por mais que você e eu soframos nessa vida, por causa da nossa fé em Cristo Jesus, o nosso sofrimento ele é pouco, ele é pequeno. 2 Coríntios, mais uma vez, capítulo 4, olha lá, 2 Coríntios 4, versículo 17, vai dizer assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo foi um homem que sofreu e sofreu muito por causa da sua fé. Só que ele fala que o seu sofrimento, a sua tribulação,
foi leve e momentânea. Foi pouco, conforme disse Pedro aos seus leitores. Por quê? Isso não se compara, segundo Paulo escreveu aqui, ao eterno peso de glória acima de toda comparação. Por quê? Versículo 18, aqui de 2 Coríntios 4. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Às vezes você, jovem, está mais preocupado com as coisas dessa vida, com as coisas visíveis, com aquilo que você apalpa, com aquilo que você vê. Mas essas coisas são temporais, são passageiras, elas são finitas. Porém, aquilo que você não vê, a glória para a qual Deus te chamou, a sua eterna glória, o próprio nome já diz, é eterna, não tem fim. Só que até você chegar lá, até eu chegar lá, nós vamos sofrer um pouco. Para que esse sofrimento? Ele diz aqui, voltando para 1 Pedro 5, versículo 10, a fim, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Existe um processo de amadurecimento até nós chegarmos na glória. Por isso que você, jovem, você deve ser paciente. Paciente porque Deus está trabalhando na sua vida. Nós vivemos numa época em que as pessoas querem tudo para ontem. Nós vivemos numa época em que as pessoas querem tudo instantâneo, tudo rápido. E com o jovem não é diferente. O jovem ele é impaciente, ele quer resolver tudo logo. Ele quer fazer tudo do seu jeito, tudo na hora que ele quer. Mas a palavra de Deus nos ensina justamente o contrário. Deus ele estabelece um processo nas nossas vidas até chegarmos à glória. Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5 diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então veja, as tribulações, elas vão nos amadurecendo. Com o quê? Te torna mais perseverante, te torna mais experiente, te torna mais esperançoso, e assim você experimenta o amor de Deus sobre a sua vida. E aí isso te leva ao louvor, como eu disse, voltando para 1 Pedro 5, verso 11. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O domínio é dele. Por isso nós devemos ser humildes, por isso nós devemos ser vigilantes, e por isso nós o louvamos, mesmo diante das tribulações e dos sofrimentos. Tudo que você e eu estamos passando está debaixo das mãos de Deus. Ele está dominando tudo. Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus da providência. Nada, nenhum detalhe passa despercebido de Deus. Então, louve ao Senhor. Se submeta às autoridades, a começar pelos seus pais. Obedeça a Deus, obedecendo às autoridades. Seja humilde com o seu próximo. Trate-o melhor que você. E vigie. Esteja pronto, sóbrio, porque o diabo ele vai querer te atacar de tudo quanto é jeito. Ele vai te tentar de tudo quanto é jeito. Mas saiba que o Senhor lhe te socorre. Busque ao Senhor nos momentos de tentação. Busque ao Senhor nos momentos difíceis. E o louve, o adore, porque em breve, por um pouco, em breve, nós estaremos com Ele na eternidade. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela oportunidade que tivemos de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor, ó Deus, aplique a Tua Palavra a estes jovens e a todos aqueles, Pai, de todas as idades, ó Deus, para que sejamos obedientes à Tua Palavra, que possamos assim, ó Deus, fazer a Tua vontade e Te louvar, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é o Deus que domina sobre todas as coisas. Torna-nos, ó Deus, mais humildes, torna-nos, ó Deus, mais vigilantes, ó Deus,
e que possamos, ó Deus, com as nossas vidas te louvar e te adorar. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e um grande abraço.